Bom, Jeremias 19, 29, 12. Jeremias 29, 12. Então diz o texto assim, ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Olha só. Hoje nós vamos, então, comentar sobre essa palavra aqui. E a Bíblia diz que a fé é gerada no nosso coração através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra que nós vamos aqui, nós cremos que ela vai gerar fé no teu coração. E porque na verdade o que nós precisamos para que Deus venha. Mas Deus sabe o que eu estou passando. Tem pessoas que dizem assim, né? Deus conhece tudo e Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Mas se você pegar aquela que Jesus fez ali no cego de Jericó, por exemplo, né? Fala que ele clamou para o Senhor Jesus, Jesus ia passando e fala que o cego começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Fala que ele começou a clamar e começou a usar a fé dele. E fala que Jesus parou, voltou e perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Então, Jesus sabia que ele era cego e que ele precisava do milagre. Jesus sabe todas as coisas. Na verdade, o que aconteceu ali? Jesus estava observando se realmente aquele homem tinha fé para ser curado daquele problema que ele tinha, que era a cegueira. Então, Deus ele depende da nossa fé, como falamos aqui no último sábado. Agora, veja bem, esse texto que nós lemos aqui, Deus estava incentivando Jeremias. Ele falou assim para Jeremias: ó, invoca-me, busca a minha presença que eu vou responder as tuas orações. Me busca que eu vou responder as tuas orações. Irmãos, tem uma passagem lá no livro de Romanos, no capítulo 17, que fala que Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus faz acontecer coisas que não existem. Então, Deus tem o poder para manifestar em qualquer situação da nossa vida. Porque, na verdade, nós não devemos questionar como que Deus como que Deus vai fazer, como que Deus vai agir. Deus ele quer que nós simplesmente acreditamos nele. Como que ele vai fazer, não importa. Se nós acreditarmos, ele vai fazer, porque ele traz à existência que não existem. Ele faz aquilo que realmente é impossível aos olhos dos homens. E todo o poder de Deus ele é manifestado através da fé. Então a fé tem um poder grande, né, para mudar qualquer situação, não só na nossa vida. Um poder grande de mudar qualquer situação, até num familiar nosso, num amigo nosso, numa pessoa que está com algum problema. Tem essa capacidade de outras pessoas, né, serem abençoadas por Deus através da nossa fé. Nós comentamos lá na quinta-feira em Santo Antônio, estivemos visitando um familiar meu, eu e a Márcia, outro dia, um tio meu, e esse camarada ele não era de Jesus, não tinha nada a ver com Jesus. E daí nós chegamos lá e ele começou a relatar que eles começaram a ter alguns problemas na vida deles e falaram 3 ou 4 noites sem pousar em casa. Tamanha da opressão que o diabo estava trazendo sobre a vida deles. E aí fala que uma pastora foi lá, fez uma oração por eles e eles começaram a ir na igreja, eles contando para nós, começamos a ir na igreja, nós estamos ajudando eles a fazer uma igreja aqui agora, né, estamos ajudando financeiramente também. E aí eu estava falando para a Márcia a importância da gente orar pelos nossos familiares. Mais cedo vai vir. Aquele que é difícil. Vai lá dizer, não, esse teu tio lá até metido a valente, era meio valentão e tal, né? Deus quebrou toda a valentia, que foi uma pastora que foi lá mandar o mal embora lá na casa dele. E ele se converteu, então não tem obra que Deus não faça através da fé. Então todos os dias eu oro
pelos meus familiares, né? Se você clamar, Deus vai fazer a obra na vida deles. Então, mas Deus espera que nós o quê? Clamamos, oramos, buscamos, clama a mim que eu vou responder. Mais cedo ou mais tarde a tua oração é respondida. O teu clamor vai ser ouvido e eu vou te abençoar, eu vou agir nessa situação que você está precisando. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Como que Deus fez o milagre na vida do cego de Jericó? Através do clamor, né? Ele começou a clamar, começou a buscar de Deus o socorro e fala a Bíblia que Deus atendeu a oração dele. Como que tem um texto lá no livro de Tiago, irmãos, que nós lemos lá em Santo Antônio, depois nós podemos ler aqui também, que fala que Elias, ele era um homem comum como nós. Ele não era um super-homem, ele era um homem comum como eu e você. E fala que por 2 vezes ele orou e Deus atendeu a oração dele pelas 2 vezes. Então veja bem, da mesma forma comigo e com você. Deus está atento à oração que você faz, que eu faço. Então, o incentivo nessa noite é para que nós viemos clamar de todo o nosso coração e de toda a nossa força. Então, o Senhor Jesus, ele está aqui nesse local, né? Então, o que nós temos que fazer na hora da oração? Clamar a Ele pelo nosso socorro. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, eu peço que o Senhor venha agir nessa situação. Que o Senhor venha mudar essa situação, que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua glória. Falamos aqui no último culto, do sábado aqui, né, que quando o Senhor Jesus esteve lá na região onde Ele morava, pregando a palavra, fala que Ele não pôde fazer. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé. Então, nós temos que cada dia expressar a nossa fé. Como que nós vamos expressar a nossa fé diante de Deus? Clamando, buscando dEle, acreditando que Ele tem o poder para transformar a situação, para mudar as situações. Então, veja bem, a fé, Deus se manifesta, a fé é individual. A fé é individual. Sempre quando eu tive algumas dificuldades, eu comecei a usar a minha fé e Deus atendeu o meu clamor. Se você fizer o mesmo, Deus vai agir naquela situação contrária. Então, o cego de Jericó aqui, o que mudou a vida dele, o que foi? Foi o clamor dele. E o que Deus incentivou a Jeremias aqui? Clama a mim, ora-me, busca a minha presença. E foi o que o cego fez. Ele tinha um problema e ele sabia que a única solução para resolver aquele problema era Jesus. Então, tem coisa na nossa vida que surge que é só Jesus. Então, aí é que entra a nossa fé. A gente sabe, a gente olha assim, esse problema aí não tem jeito, é só Jesus. Então, se é só Jesus, vamos usar a fé. E é assim que Ele vai fazer o milagre acontecer. Amém, irmãos? Então, abre lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17. Tiago é bem mais no finalzinho da Bíblia. Depois do livro de Hebreus, né? Hebreus, depois vem Tiago, capítulo 5, no versículo 17. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, Elias era o homem semelhante a nós. Aqui o Tiago está falando que Elias era um homem semelhante a ele e as pessoas pela qual ele estava ministrando. Diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com insistência, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém. Veja bem, olha só o que ele diz aqui. Por meio, e depois
através da oração dele, através do clamor dele a Deus. Depois fala na sequência, ele tornou a orar a Deus para que viesse chuva. Quem conhece a história lá, quando Elias estava no monte orando, né, fala que ele começou, orou, clamou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Fala que na 7ª vez, né, ele apareceu uma nuvem no céu, né, e fala que Deus mandou chuva com abundância. Então Deus fez o quê? Existir algo, não existia uma nuvem, daqui a pouco apareceu uma nuvem lá, e dali surgiu o milagre. Irmãos, olha só, tem uma passagem que fala que no livro de Isaías, no capítulo 38, tem um texto de um homem que estava doente. Quantas pessoas às vezes estão doentes, o médico diz assim, não tem mais jeito, vai morrer, né? E as pessoas se conformam. Vai morrer, meu médico falou, né? O médico falou, e o médico entende, ele sabe do que está falando, né? Às vezes tem o problema mesmo, o médico falou que vai morrer, mas se eu usar a minha fé, Deus tem o poder para mudar. Lembra do Ezequias? Não foi o médico que falou que ele ia morrer, Deus falou que ele ia morrer. Deus falou, tu vai morrer e tu não vai viver. O que ele fez? Ele começou a clamar a Deus. E Deus falou assim, eu ouvi a tua oração, ouvi o teu clamor e vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então, o que fez Deus 15 anos de vida na vida de Ezequias? Foi a fé dele, ele não se conformou com o problema. Vou morrer mesmo, porque até mesmo Deus falou que eu vou morrer. Não, Deus tem misericórdia de mim. Ele usou a fé dele, ele clamou pelo socorro de Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro presente. Deus é socorro presente, ele está presente quando nós clamamos a ele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. Amém, irmãos? Então, esse milagre que eu falei para você está lá no livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 1. Tem lá não me lembro se é 1ª ou 2ª Reis também, que tem registrada esse milagre que Deus fez na vida de Ezequias. Então, olha só, nos dias que nós estamos vivendo, quem de nós que não temos um desafio? Todos nós. E esse desafio, essa situação, ela pode ser transformada através da nossa fé. Irmãos, eu lembro que muitas vezes nós estávamos com dificuldades, nós orávamos todo dia, clamava a Deus, Jesus tem misericórdia, age nessa situação. E Deus agiu. E não orava 1, 2, 3 vezes, às vezes orava muito tempo, mas Deus mudou aquela situação. Deus muda, mas Ele precisa do nosso clamor. Clama a mim. Ele está dizendo nessa... Clama-me, busca a minha presença, que eu vou agir a teu favor. Responder-te-ei. Lá no livro de Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Ali no Jeremias 29, 12, né, ele faz uma menção para Jeremias, busca a minha presença. Busca a minha presença através da oração e eu vou atender o clamor de vocês. Amém, irmãos? Então, se nós nessa noite, nós não podemos limitar Deus. Deus pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Não é eu que estou dizendo, tudo é possível. Não, Deus falou, Jesus falou. Então ele falou que tudo é possível. Qualquer situação pode ser mudada. Aquele que acredita. E aquele que acredita faz o quê? Clama, busca, jejua, ora, usa a fé. Essa pessoa, essa situação contrária é possível ser mudada através da fé. É possível ao que crê. Amém? E por que Jesus falou essa palavra, tudo é possível ao que crê? Está lá em Marcos, né, no capítulo 9, no versículo 23. Ele fala que nada seria impossível quando aquela pessoa colocasse a fé dela em ação. Então, alguém precisava do milagre, mas tudo é possível ao que crê. Amém? Falou para que se era possível o filho dele ser curado, né? Jesus falou, não, claro que é, se crer, tudo é possível. Era um jovem, né, que dava ataque epilético, né? Perguntou se era possível aquela
Jesus falou, claro que é. Se acreditar, tudo é possível. Daí você se pergunta, será que é possível mudar a situação na minha vida, no meu familiar? Claro, se você acreditar, é possível. Mas tem que orar, tem que buscar, tem que crer. E não nunca deixar, né? Jesus falou assim, ó, se você acreditar, né, e não deixar a fé entrar no teu coração, na tua mente, o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Então nós vimos ali, né, no livro de Tiago, né, que Elias era Nós temos uma outra passagem lá no Antigo Testamento, eu não anotei aqui, mas está lá no livro de Josué. Josué, através da fé, né, sol. Olha só, Deus parou o sol. Aqui, no caso de Elias, Deus fez parar a chuva. E depois Deus fez chover, através da oração. Então, tudo é possível. Aqui fica claro que tudo é possível ao que crê. Então, não há impossível nas promessas de Deus. Nada é impossível. Qual que é as promessas de Deus? É só ler na Bíblia ali. A promessa de nós é vida e abundância. Tem muitas promessas aqui. Promessa de cura, promessa de salvação, promessa de salvação da nossa família. Então, tem muitas promessas aqui, né? E todas as promessas que ele fez, né, é possível se nós acreditarmos nelas. Amém, irmãos? Então, olha só, você está em Tiago, para trás aí, ó. Volta umas páginas, você vai voltar ali, vai entrar em Hebreus, bem pouquinho, umas 2, 3 aí. Vai voltar Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, no versículo 6. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem acreditar é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredita que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Significa que Ele se torna abençoador daquelas pessoas que buscam Ele. Ele vai se tornar abençoador, Ele vai abençoar aqueles que buscam Ele. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos um texto lá, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 21, né, onde Abraão ele tinha convicção que Deus era poderoso para cumprir as promessas que ele tinha feito. Olha só, Romanos 4, 21, que Deus é poderoso, né? Ele falou assim, eu tenho convicção que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então nós temos que ter essa mesma convicção, que Deus é poderoso para agir quando nós clamamos e buscamos dele o socorro. Amém? Hoje nós lemos ali o livro de Jeremias, né, que fala sobre Jeremias 29, no versículo 12, onde ele incentivou então Jeremias a clamar, né? Isso está lá no livro de Jeremias que nós lemos aqui no início. Eu citei um texto aqui, não citei não abrimos para ler, que fala que Deus chama a existência as coisas que não existem. Esse texto, irmãos, está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Que Deus é poderoso, que Deus chama a existência das coisas que não existem. Nós falamos ali do cego de Jericó, né, que está ali no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, está essa passagem, onde fala sobre a cura do cego de Jericó. Eu falei sobre tudo é possível àquele que crê. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Eu falei sobre Ezequias, que clamou a Deus e Deus mudou a situação dele. Está lá em Isaías, capítulo 38.
eu anotei aqui, mas não comentei, sobre Isaías 58, 9, que fala que então clamarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Essa passagem está lá no livro de Isaías 58, 9. Não, acabamos citando só agora, né? E lemos ali sobre Tiago, né? Acabamos de ler sobre Tiago e Hebreus. E também lemos ali sobre Abraão, que tinha a convicção que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20. Bem? E talvez você não trouxe a Bíblia, não pôde anotar aí os versículos que eu citei aqui, que nem todos a gente abriu aqui, né? Alguns a gente abriu, né? Outros não. Você pode depois conferir o vídeo ali, nós vamos deixar o vídeo no Facebook. Você pode ver os versículos lá, anotar e conferir lá, amém? Então, olha só, o incentivo de Deus nessa noite é nós orarmos e clamarmos. Ele quer nos abençoar, Ele quer abençoar você, Ele quer mudar a situação. Mas o que está faltando? Está faltando nós expressarmos a nossa fé. Clama a mim e eu vou responder vocês. Amém? Irmãos, nós vamos fazer uma oração assim, né? Vamos clamar aqui. Jesus, Ele está aqui. Certo. Como nós estamos vendo essa lâmpada acesa aqui. Jesus está aqui. Então nós vamos clamar a Ele. Você vai clamar a Ele, eu vou unir a minha fé com você para que Deus venha nos abençoar aqui. Amém? Essa pessoa que está em casa vai fazer a oração. Por isso que é importante, sempre falo para as pessoas quando está numa reunião como essa, as pessoas fechar os olhos. Senão tu vai ficar, não vai concentrar a tua fé. Né? Esquece tudo, é você e Jesus. Não, eu vim aqui buscar Deus, então eu vou clamar por Ele, eu vou, né, buscar a presença dEle. E é assim que Deus manifesta o poder dEle, através do clamor. Amém? Vou pedir para o Deoclésio passar um azeite ali, ungir com óleo, para nós fazermos a oração aqui. Fé move a mão de Deus em sua palavra viva. Tudo é possível se nele crer. Tudo é possível se podes crer. Fé move a mão de Deus em sua palavra viva. Tudo é possível se nele crer. Tudo é possível se podes crer. Amém? Então, os irmãos, vamos ficar de pé então. Oração. Então nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Depois eu vou orar e você vai clamar a Jesus aí, amém? Então fala assim comigo, ó. Senhor, e nessa noite eu peço a Ti perdão de todos os pecados que eu cometi. Que o Teu sangue venha me purificar do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus, eu glorifico a Ti e eu já Te agradeço pelo Teu mover na minha vida
aqui nessa noite. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos, Pai, aqui a tua presença neste momento. O Senhor incentivou, meu Pai, nós clamar ao Senhor aqui nessa noite. E é o que nós vamos fazer aqui, unindo a fé com a fé dessa pessoa que está aqui em casa. Mas antes, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, venha fazer toda atadura, de toda acusação do inimigo. Eu amarro todos vocês, demônios, do maior rejeitou vocês aqui, e amarrados em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, vão embora com toda amarra, com toda atadura nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença, meu Pai, cresça sobre cada vida que está aqui, que está nos assistindo. É uma noite, meu Pai, que nós estamos aqui, meu Deus, clamando a Ti, dessa pessoa, meu Pai. Mas o Senhor conhece, então que nessa noite o Senhor venha atender o clamor dela. Assim como o Senhor atendeu o clamor de Bartimeu, assim como o Senhor, meu Pai, atendeu o clamor de Elias, assim como o clamor de Ezequias. Atende o clamor dessa pessoa aqui nessa noite. Atende o nosso clamor aqui, meu Pai. Que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa, naquilo que ela tem clamado, naquilo que ela está clamando agora a Ti, meu Pai. Eu estou unindo aqui a minha fé com ela. E peço que o Senhor venha ser manifesto nessa situação. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós amarramos todos os demônios que têm se levantado, Pai, nessa situação na vida dessa pessoa. Seja a força do inferno que for. Nós amarramos os demônios do maior ao menor. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai. Vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Toda a força contrária, Pai, que tem se levantado contra as finanças dessa pessoa, eu amarro os espíritos devoradores. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, soltem as finanças dessa pessoa. Os demônios que perturbam a alma dessa pessoa, que tem trazido medo, que tem trazido a angústia, a incerteza, todo o mal da alma. Eu amarro aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e ordeno. Sai. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro vocês, demônios, que têm se levantado, que têm sido invocados contra a família, contra a vida dessa pessoa. Eu amarro vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós quebramos o encantamento e ordenamos. Sai. Vão embora, saiam fora agora. Toda perturbação na madrugada, os demônios amarrados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Vão embora com a insônia, com o medo, com a perturbação na madrugada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais com a Tua presença. O Senhor se encontra aqui nesse ambiente. A Tua presença, Senhor Jesus, cresça sobre esse ambiente. E que o Senhor, meu Pai, venha agir a favor dessa pessoa aqui nessa noite. O Senhor viu o clamor dela, o Senhor tem assistido o clamor dela, meu Pai. Então haja a favor. O Senhor declarou justiça àquela pessoa que clama a Deus a Ti dia e noite. Então nós pedimos para que o Senhor venha fazer justiça, que o Senhor venha agir a favor
dessa causa que está trancando, que está se levantando contra essa pessoa. Que o Senhor venha agir a favor dessa situação que essa pessoa está passando. Abre os céus aqui nessa noite, meu Pai. Vai quebrando todo o jugo, vai arrancando, Pai, as enfermidades. Passa, Senhor Jesus, e arranca esse mal-estar no corpo físico, essa dor no corpo, essa dor de cabeça. Vai arrancando todo o mal, meu Senhor, que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, que tem atrapalhado a saúde dela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Só o Senhor tem o poder, Pai, para mudar qualquer situação. Ali fala que o Senhor tem o poder para fazer a existir coisas que não existem. O Senhor tem o poder para agir. O Senhor falou que pessoa que acredita em Ti. Então nós estamos aqui com a nossa fé unindo, Pai, a nossa fé mover nessa noite. Abre os céus, meu Pai, sobre todos aqui em casa e abençoa todos, meu Pai, em todas as áreas. E que nessa noite o Senhor venha renovar, venha fortalecer a fé dessa pessoa desanimada, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha levantar a fé dela, tirando a dúvida e colocando fé. O Senhor falou que a fé e ouvir a Tua palavra. Então nessa noite ela ouviu aqui, meu Pai, que se ela clamar a Ti, se ela buscar, então levanta a fé dessa pessoa e abençoa ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos aqui nessa noite e clamamos para que o Senhor, Teu Espírito Santo, venha crescer sobre todos aqui nessa noite em casa. Em nome de Cristo, meu Pai. Oramos pela família, clamamos pela família, clamamos pelo que está, pela saúde, pela salvação, pela libertação lá do familiar. Pedimos para que o Senhor venha entrar com providência. O Senhor venha entrar, Pai, para liberar os familiares, para arrancar a cegueira, para arrancar da família, Pai. Entra com providência nessa noite, Senhor. Os demônios, as forças do inferno, têm se levantado contra o familiar, é amarrado aqui. Em nome do Senhor Jesus ordenamos. Sai. Vão embora lá do familiar agora. Saiam fora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, o Senhor vem atender a nossa consagração hoje. Entregamos essa aqui nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor venha dar uma semana abençoada a todos que estão aqui em casa. Envia, meu Pai, o Teu exército de anjos, Pai. Envia mais de 12. Pai, meu Pai, nessa beleza do inferno que queira contra essa pessoa. Que essa semana venha ser uma semana de bênção, semana de haja a Tua presença, por onde essa pessoa andar, seja lá no trabalho, no trânsito, que venha a Tua presença guardar e abençoar a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz uma semana próspera a todos, Pai. Livra do devorador e prospera a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar um bom retorno às nossas casas. Que o Senhor venha dar um sono abençoado a todos. E um despertar neste domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.